A ideia surgiu durante uma viagem à Irlanda do Norte. Eu estava fotografando a parte dos muros que dividem a capital da Irlanda do Norte, Belfast, que separa os católicos dos protestantes. E no muro tinha uma foto escrito, tinha uma pichação onde estava escrito Our Divided Society, nossa sociedade dividida. E eu achei interessante aquela frase e fotografei, e um mês depois eu estava na Palestina. Esse primeiro projeto do Sociedade Dividida é mais para mostrar o lugar em si, tipo, as dificuldades de trânsito de pessoas. Tem checkpoint espalhado por toda a área da Cisjordânia, então um cara que demorava, sei lá, 15 minutos para... Eu até conversei com uma das pessoas que eu acho que eu até cito no livro. Demorava 15 minutos para ir para o trabalho, hoje a pé, hoje ela demora 45 para ir de carro. Então são lojas que faliram quase que completamente. Então são várias coisas que aconteceram que foram transformando o lugar numa terra tipo, que ninguém quer estar. Em Hebron, por acaso, eu conversei com uns colonos, que são as pessoas que estão nessa terra ocupada, né? Que foram lá e montaram os assentamentos e vivem lá. E tinha um senhor que morava lá há 30 anos. E ele vive num lugar completamente prisioneiro, porque ele mora numa rua que é toda cercada, tem exército de cada lado. Quando tem algum problema, começa a tacar pedra, começa a tacar isso, começa a tacar aquilo. Ele tinha o discurso de quem ocupa, de que estava certo por estar ali, que aquela vida, enfim, era a que foi designada para ele. O lugar, em geral, é tenso. A Cisjordânia, Jerusalém, as cidades que eu visitei, elas são tensas por si só, né? Porque tudo envolve exército, você anda na rua, tem policiais armados. Na verdade, é o exército, né, basicamente. Não dá nem para chamar de polícia. E teve a foto em Hebron também do policial, do soldado que apontou a arma lá pra mim, começou a gritar em hebraico, eu não estava entendendo nada, e quando eu fui ver, ele estava no alto de uma casa, pediu para eu parar de fotografar, que eu estava fotografando uma placa dizendo que aquela terra era a terra, enfim, está no livro, eu não lembro exatamente o que está, mas essa terra é a terra do povo judaico. התפקיד שלנו בחברון היה לשמור על ההתנחלות היהודית, ההתיישבות היהודית, הקהילות שם, של 600 יהודים שהיו באמצע עיר של כ-160,000 פלסטינים באזור של העיר העתיקה, והשכונה היהודית הייתה בנויה על הבתים הפלסטינים, על העיר העתיקה, על הקסבה הפלסטינית. אז היה הרבה ערבוב שם כשאנחנו היינו שם. היה הרבה פחות כשהיה עוצר, כי לפלסטינים אסור היה להסתובב שם, ועם הזמן גם אסור לרכבים לעבור שם, ועם הזמן בכלל כבר נסגר השוק, ולרחוב פחות או יותר מסתובבים רק יהודים. וכשאנחנו היינו שם, התפקיד שלנו היה לשמור על היהודים. רוב מה שהיינו עושים בכל זאת היה להגן על פלסטינים. להגן על הפלסטינים מפני אלימות יהודית מהשכונה, כן. Um pouco à frente, quando eu estava descendo a rua com um palestino que estava comigo, veio um grupo de jovens judaicos e ele virou a cara para a parede e não sabia muito o que fazer. Eu perguntei para ele, falei, você está tranquilo? Você quer voltar? Ele falou, não, é só a gente não encarar, não ficar olhando, porque esses jovens costumam ser os mais hostis. E de fato, eles passaram olhando, rindo, e eram, sei lá, uns 15. Os dois últimos, cada um estava com uma metralhadora nas costas, porque
o direito de usar a arma lá para jovem é liberado. Assim, a partir de 16 anos, os judeus, os jovens da religião judaica já podem ter acesso à arma, os israelenses, né? Enfim, ele ficou bastante tenso nesse momento, mas não aconteceu nada. Foram os dois momentos mais tensos. Março de 2016. Em torno do assentamento Tel Rumeida, Al-Sharif e outro jovem, Hanzi, ambos palestinos, esfaquearam um soldado israelense e foram baleados. Hanzi morreu naquele momento e Al-Sharif permaneceu no chão ferido. Um voluntário israelense de direitos humanos filmou um momento em que o sargento Elor Azaria se aproxima do palestino e atira em sua cabeça. O rapaz estava ferido, imobilizado, e não representava ameaça alguma. Elor foi condenado por homicídio, 18 meses, em 2017. Foi a primeira vez em 12 anos que um membro da FDI foi condenado pela acusação. 18 meses. Então, ele é uma pedra no sapato, uma pedra no sapato mesmo. Ele fazia questão de também mostrar o quanto era incômodo viver com eles ali. E chegando à casa dele, o checkpoint fica na porta. E, enfim, a vida dele era um inferno, né? Ele tinha grade na casa inteira, ele não podia ter faca na casa, então eu almocei lá com ele, a gente teve que comer só de colher, porque ele não podia ter nada com ponta ou objeto com serra que cortasse. Quando ele saía de casa, durante diversas vezes destruíram a casa dele inteira, por isso que ele gradeou tudo. A mulher dele foi espancada quando estava grávida, enfim, era um inferno. E acho que menos de um ano depois que eu fui lá, um ano e meio, foi quando ele morreu, que ele inalou muito gás durante uma manifestação. Acho que bloquearam a saída dele, a passagem dele para o lado onde tinha o hospital, e ele acabou ficando muito tempo passando mal e acabou morrendo, tendo uma parada cardíaca. E isso se repete por diversas famílias palestinas ali naquela região de Hebron. O básico direito de ir e vir é tolhido a todo momento. So they catch my nephew in this place exactly, and he was 9 years old. They put a stone in his mouth and they smashed his teeth with the stones. They destroyed all of his teeth. My wife was pregnant with 3 months. They came and attacked her and she lost her pregnancy. The second time my wife was pregnant with 4 months. They came and attacked her and she lost the second pregnancy. Later on they came and attacked us inside our houses, and they destroyed all of the furniture, everything inside the house destroyed. They beated me here and destroyed my teeth, and they beated me also here. And all of us in that time got injury. It was curfew. No one could move from his house.